Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 63 e hoje nós vamos aprender sobre o printf, que é uma forma da gente formatar a saída de um texto no Java. O printf, ele também é um método do systemout que a gente vem usando durante o curso. Aqui no curso a gente utilizou o systemout print, systemout println, que aí ele imprime alguma coisa na tela e pula de linha. E hoje nós vamos aprender como utilizar o printf. Tudo que a gente vai aprender na aula de hoje vai servir para quando a gente começar a estudar as classes utilitárias do Java. E a classe utilitária, que é muito parecida com o que nós vamos aprender hoje, é a classe formatter. Então vamos para o hands-on para a gente ver como é que faz na prática. Com o Eclipse aberto, eu já criei uma classe chamada exemplo printf, que pertence ao pacote da aula 63, deixa eu consertar aqui. Então, o pacote da aula 63, já com Public Static Void Main, que é para a gente começar a praticar o printf. Vou aumentar aqui para ficar um pouco melhor para a gente ver. Para a gente usar o printf, então eu vou colocar aqui um system.out.print. Quando a gente coloca um print aqui, o IntelliSense, que é o autocomplete do Eclipse, ele já mostra as opções. E aqui vocês podem ver que a gente tem essas duas opções. Passando uma string e depois passando um varargs, que a gente aprendeu na aula passada. Ou então a gente passa um locale, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente no curso sobre o locale, onde aqui a gente aplica as configurações de formatação de acordo com cada país. Então, por exemplo, números reais aqui no Brasil a gente usa 3,5. Quando é nos Estados Unidos, eles usam 3,5. Então, a formatação é um pouco diferente. Formatar valores monetários é um pouco diferente aqui no Brasil do que em outros lugares do mundo. Então, dá pra gente aplicar essas configurações locais de cada país aqui no Java também. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente no curso. No systemout printf, nós temos dois parâmetros que a gente passa para esse método, que é o formato, que é uma string, e também os argumentos, que é um varargs, né? Como a gente aprendeu nas aulas passadas. Então aqui, como nós vamos passar vários argumentos, a gente não precisa colocar esses argumentos no vetor e passar para o método. A gente pode colocar um do lado do outro, que é o que a gente vai aprender. Aqui no printf, a gente passa uma string. Quando a gente quer formatar dados no Java, a gente aprendeu até agora que a gente pode fazer simplesmente isso daqui. Essa é uma string. Só que aqui não tem formatação nenhuma, até porque aqui não precisa. Porém, em alguns casos, a gente precisa aplicar uma formatação. Para a gente fazer saída de strings com printf, é claro que a gente pode colocar aqui, por exemplo, um hello, mas se eu quero passar para esse método depois um argumento, e para informar que o argumento é do tipo string, a gente utiliza a porcentagem, que é para indicar o tipo de dado que a gente vai passar para esse método, e o código correspondente. No caso de string, é um S minúsculo. Também tem um S maiúsculo que a gente já vai ver. E aqui a gente passa em si o parâmetro. O parâmetro pode ser de qualquer tipo, então pode ser inteiro, pode ser string, você pode colocar string, vírgula, inteiro, não importa, até porque aqui o varargs é do tipo objeto, não é nenhum tipo específico do Java. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um olá mundo. Então aqui vocês vão ver que vai ter um hello mais um olá mundo quando a gente imprimir isso aqui. Então, hello, olá mundo, ele imprime, concatenou, juntou tudo, tá? Então, mesma coisa se eu fizesse só isso aqui e executasse, eu tenho aqui um olá mundo. Aqui, se vocês forem ver, deixa eu executar de novo, ele para logo aqui, o cursor tá logo aqui, ele não pula de linha, tá? Então, eu tô tentando clicar aqui embaixo e ele não vai. Então, para isso, a gente pode usar um systemout println somente para pular de linha. Um outro modelo que a gente pode utilizar para formatar também é o S maiúsculo. Quando a gente usa o S maiúsculo, a gente está pedindo para o Java passar todo esse texto para a caixa alta, ou seja, para Caps Lock. Então, se eu executar aqui, tudo vai ficar em caixa alta,
mesmo que eu tenha passado algumas letras em caixa alta e outras não. Então aqui eu vou colocar um outro sysout para a gente continuar os nossos exemplos. Além de formatar string, a gente também pode formatar caracteres. Às vezes você quer fazer a saída somente de um caractere e para isso a gente usa o C. Caractere aqui são com aspas simples, então eu ponho um C. Se eu colocar aqui um caractere com C maiúsculo, esse caractere também vai ser transformado no respectivo caractere, só que em maiúsculo. Então, se a gente executar aqui, vai ter um C minúsculo e um C maiúsculo. Para a gente colocar, como vocês sabem, aqui a gente não está pulando linha. Ao invés da gente fazer isso aqui, já que a gente já aprendeu no curso que para pular linha é /N, aqui quando a gente está fazendo o System Out Printf, não é recomendado que a gente utilize esse /N, não é uma boa prática. Então, ao invés do /, a gente utiliza o porcentagem para indicar que a gente está pulando linha. Então, a gente pode simplesmente colocar isso daqui e ele pula a linha. Então, eu vou tirar esse aqui que é para a gente ver como é que funciona. Esse é, então, uma nova linha. Então, se eu vim aqui executar, vocês podem ver que o cursor agora está aqui embaixo do C e não aqui. A gente também pode utilizar o System Out Printf para poder fazer a saída formatada de valores, sendo eles inteiros ou então de ponto flutuante. Vou declarar aqui, então, um valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é do tipo inteiro, e vou pedir para fazer a formatação desse número inteiro. Como é que ficaria a formatação? Número inteiro, a gente utiliza o porcentagem D. Expressões regulares é um assunto que gera amor e ódio entre os desenvolvedores de qualquer linguagem, né? Mas, porém, é uma coisa que você precisa saber e pode ser muito útil no seu dia a dia. Quando a gente utiliza expressões regulares, a gente também utiliza, por exemplo, D para representar números inteiros. Então, aqui eu posso também utilizar o porcentagem D e fazer a saída de um número inteiro. A gente tem aqui, então, a saída do número inteiro. A gente também pode fazer o output de ponto flutuante. Então, eu vou criar aqui uma variável ponto flutuante e aqui eu vou colocar como qualquer número. Então, 3K, 4, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9. Tem aqui o número ponto flutuante. Para a gente poder fazer a saída desse valor, a gente utiliza o F de ponto flutuante. Então, aqui vai ser o ponto flutuante. Da mesma forma, ele vai fazer o output para a gente desse 3,4 alguma coisa aqui também. Só que note que esse número, tá vendo? 4, 5, 6, 7 e 9. Aqui já foi feito um arredondamento, então a gente já acaba perdendo algumas casas aqui. Porém, existem maneiras da gente adicionar também precisão no número que a gente quer fazer. Então, esse é o básico para fazer output de string, de caractere, de número inteiro e número ponto flutuante. Juntamente com esse símbolo, a gente também pode usar algumas flags. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma string, olá mundo, vou colocar aqui olá mundo e vou pedir para fazer o output dessa string. Vou pegar aqui em cima, só copiar. Nós temos aqui então o S para fazer o output da string e vou colocar aqui o olá mundo. Suponha que a gente queira que essa string tenha saída, mas o espaço que nós vamos limitar para essa saída seja de 20 caracteres. Então, se a gente executar isso aqui, olha o que acontece. Se a gente contar cada caractere desse aqui, a gente vai ver que todo esse espaço aqui representa exatamente 20 caracteres. Por padrão, o alinhamento vai ser à direita. A gente pode fazer aqui também o alinhamento à esquerda. Então, eu vou colocar um menos antes do 20. Se a gente for executar, eu tenho agora aqui, ó, se você passar o mouse, você vai ver exatamente a quantidade de caracteres, que é exatamente o de cima, porém agora o alinhamento está à esquerda. Se a gente quiser, a gente também pode formatar, por exemplo, o valor. Se a gente colocar aqui, olha, eu vou colocar um System Out para separar.
Se a gente colocar aqui entre a porcentagem e o D o sinal de mais, ele vai imprimir aqui o mais na frente. Se esse número, vou pegar esse valor aqui, olha, vou colocar um menos aqui na frente. Se a gente colocar aqui um menos, ou seja, esse mais vai fazer com que imprima se o número é positivo ou negativo. E quando é positivo, ele também vai imprimir o mais de qualquer maneira. Da mesma forma que a gente pode utilizar isso aqui, deixa eu copiar aqui. Se a gente colocar aqui, por exemplo, na frente do D, a gente colocar a quantidade de caracteres, então eu vou utilizar o 0 e vou adicionar, por exemplo, o valor de 15 aqui. O que significa isso? O valor, ele vai ter que ter 15 dígitos, porém, para completar, eu completo com 0. Isso aqui pode ser muito útil no dia a dia de um programa quando você quer fazer formatação de número. Formatação, às vezes, de string, a não ser que você esteja fazendo aqueles algoritmos de competição do HackerRank, do Valladolid ou do Spoj, que são sites para você treinar lógica de programação e treinar também para maratona de programação, esse System Out Printf é super útil. Porém, em dia a dia de projetos mesmo, o que pode ser mais útil ainda para a gente são principalmente esses formatadores de número. Um outro que pode ser útil também para a gente é para a gente separar as casas, as milhagens. Por exemplo, aqui, se eu colocar a vírgula, eu vou pedir para separar esse número aqui, que são os milhares com vírgula. O meu computador, ele está em inglês, então nos Estados Unidos eles separam os números por vírgula. Se você tiver com o seu computador em português brasileiro, coloque o ponto, porque aqui no Brasil a gente usa número com ponto, né? No meu caso aqui vai dar um Format Conversion Exception, mas para vocês aí utilizem, vou deixar com ponto, tá? Mas vou deixar aqui com vírgula, senão vai dar erro nos outros, mas para vocês usem vírgula. Se você tiver com seu computador em português Brasil. Vou declarar aqui uma segunda variável valor para a gente fazer mais uns outros exemplos. Vou pegar aquele mesmo valor, o valor 2 vai ser menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só para a gente ter um valor negativo. O que a gente pode fazer com esse valor negativo? Se a gente vir aqui, olha, deixa eu pegar isso aqui. Aqui eu vou colocar um sysout. Se eu colocar, por exemplo, um espaço antes do D, aqui é um valor 2, olha o que acontece. Ele vai imprimir o sinal junto do número. Ao contrário desse aqui, quando a gente colocou o mais, ele forçou o método a imprimir o sinal do número, se era positivo ou negativo. Aqui com D, se a gente coloca um espaço na frente, caso for negativo, ele não imprime. Caso seja positivo, vou pegar ali o valor de novo, vou botar aqui um sysout, e aqui eu vou colocar o valor 1 mesmo. Vocês vão ver então que não aparece, ao contrário, né? Ele vai imprimir, vocês vão ver que não aparece e ele imprime um espaço antes, caso o número seja positivo. No caso de números pontos flutuantes, eu falei com vocês que a gente tem como fazer a formatação. Então aqui, cadê o ponto flutuante que a gente usou antes? Vou pegar esse ponto flutuante aqui de novo, só para a gente fazer o exemplo. Então aqui, por exemplo, eu quero que tenha 3 casas decimais depois do número. Então aqui, 146. E se vocês forem ver, o número era 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, então, ele fez o arredondamento. Se eu quisesse com 4 casas decimais, poderia fazer da mesma forma. Ele também arredonda, ou se for apenas com 2 casas decimais, ele também vai arredondar. É uma maneira de fazer também a formatação. Se eu quiser, por exemplo, fazer a saída de um número monetário, vou pegar aqui, então, o R, o sinal de dólar, vou colocar, então, aqui 10,2, que é mais ou menos como a gente faz o output de número. Então, se a gente fizer a saída aqui, olha o que ele faz. Aqui vai ter exatamente 10 dígitos, só que ele pegou o número com um 3 aqui e com a precisão de 2 números. Então, a gente consegue fazer umas brincadeiras e fazer aí uma formatação.
Para a gente fazer uma brincadeirinha aqui mais completa, vou criar um método como se fosse para imprimir notinha fiscal de supermercado ou algo assim. Então, for private static void teste mais completo. Aqui eu vou criar uns preços, olha, double vai ser um array de preços. Para inicializar um array, a gente aprendeu lá no início do curso que a gente pode inicializar ele diretamente com chaves. Então aqui eu vou colocar uns preços aleatórios. A gente vai tentar fazer uma saída formatada. Então eu vou pegar aqui um system, vou iterar esse array. Então preços.length e mais. Vou fazer um system out printf. E aqui nós vamos passar o formato. Para vocês verem como é que a gente poderia utilizar isso em um exemplo um pouco mais real. Então eu vou passar aqui o meu formato. Eu vou primeiro colocar uma string, depois eu vou colocar um inteiro, que vai ser o número do item. Nós vamos utilizar o próprio i para fazer isso. Então, como a gente está trabalhando com 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 itens, eu quero que apresente o 0 na frente. Então eu vou pedir para completar com 0 e eu quero um número que se mantenha com 2 casas, né? Já que é menos de 10, vou colocar aqui com 2 casas. Vou acrescentar o D para indicar que é um número, 2 pontos, total D, e aqui sim eu vou colocar o cifrão de real. Então aqui vai ser um ponto flutuante, eu quero que ele separe os números com vírgula. No caso de vocês coloquem os milhares aí para usar o ponto ao invés de vírgula, caso o seu computador esteja em português. Eu quero que tenha 10 espaços o número e a precisão de 2, então ponto 2, e é um número ponto flutuante, né, já que é um double, então eu vou colocar aqui um F. Vou pedir também para poder mudar de linha. Então vai ficar algo assim. Aí aqui nos argumentos eu preciso passar 1, 2, 3 argumentos. O primeiro então precisa ser uma string, então vou botar aqui item. O segundo argumento vai ser o i, né, já que vai ser o item 1, 2, 3, 4, 5. Como eu quero o item 1, 2, 3, 4, 5, eu vou usar i mais 1 e o preço. Então vou colocar aqui preços da posição I. Vou botar aqui, olha, um teste mais completo, eu vou chamar para a gente ver como é que vai ser a saída. Olha que legal, tem o item, que foi o que a gente colocou aqui, mais o I, então ele acrescentou com 0, total D, e aqui ele fez então exatamente a formatação legal pra gente. Loiane, em que eu vou usar na vida real exatamente? Esse System Out Printf. O System Out Printf, eu vou ser muito sincera com vocês, e vocês não vão usar isso aqui, é mais para vocês usarem mesmo nos exercícios que a gente for fazer, ou tentar fazer uma brincadeira de algum programinha Java. Na vida real, isso aqui a gente aplica em outra classe, que é a classe util.formatter. Essa classe aqui faz a mesma coisa que esse printf, porém ela vai formatar esses números aqui. Mais para frente do curso, quando a gente for falar sobre as classes utilitárias do Java, a gente volta, toca nesse assunto aqui e tenta refazer esse exemplo, só que utilizando a classe formatter, a classe Java Util Formatter, beleza? Uma outra curiosidade é que o método printf, ele é apenas um atalho para o System Out Format. Então, quando vocês fizerem exercícios ou nos projetos de vocês podem utilizar tanto o System Out Printf quanto o System Out Format, tá? Os dois vão fazer exatamente a mesma coisa. E aqui, então, a gente aprendeu, só para vocês terem um pouquinho mais de teoria, o formato string, ele é precedido da porcentagem com as flags, por exemplo, aquele mais, o menos, se você quer utilizar espaço. Caso você queira que seja delimitado em X caracteres, também precisa informar a largura. Caso seja um número ponto flutuante, você quer também informar a precisão, também pode colocar a precisão utilizando o ponto e o número, mais o caractere de conversão, que é o S, que é o D, que é o C, que é o F, enfim. E é claro que as flags, a largura e a precisão, elas são opcionais, como a gente viu nos primeiros exemplos aqui dessa aula. O caractere de conversão, existem outros também, além do que a gente já viu. Se vocês quiserem, deem uma olhada na documentação do Java, já colocar o mais completo de como a linguagem funciona
é na documentação, eu retirei alguns dos outros caracteres de conversão que a gente pode utilizar. Então, número octal, que a gente aprendeu lá no início do curso, que o Java também pode representar número octal, e também número decimal, número em notação científica, para quem vai trabalhar bastante com matemática ou até com química, né? Química também tem algumas coisas de notação científica. A gente utiliza o E, né? A referência de um objeto. Se vocês lembram em aulas passadas, quando a gente ainda não sabia sobre o método toString e a gente tentava imprimir o objeto, ele imprimia aquela referência ao endereço de memória. Então, automaticamente, quando a gente coloca um objeto aqui no System Out Print, ele utiliza o toString. Mas se você quiser forçar a referência do objeto, então você coloca a porcentagem e o P. Tem também as flags para referência de vocês, caso depois vocês queiram baixar os slides para fazer recapitular alguma coisa que a gente viu nessa aula. E é isso, pessoal. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Dúvidas, vocês podem postar no fórum. Certificado do módulo 2 também ao final desse módulo. Só fazer o cadastro gratuito em loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!